Boa noite, hoje é o dia 26 do meu diário filosófico, diário de interpretação da realidade sobre diversos temas. Lembrando que é uma mera, humilde, frágil e insignificante opinião, então hoje é isso, amanhã já pode nem ser, depois que eu gravar pode ser que eu já pensei em outra coisa diferente. Simplesmente minha forma de como eu enxergo a realidade, utilizando exemplos da minha vida ou não. E uma forma de fazer isso todos os dias, uma vez por dia, por um ano, para também melhorar minha forma de expressar, de comunicar e tentar falar de um jeito um pouco fácil sobre temas difíceis. Eu achando que eu sei alguma coisa, mas sei que não sei de porcaria nenhuma. Como vocês viram aí, hoje eu queria falar da fuga da realidade. O que seria a fuga da realidade? Na minha percepção, eu entendo por fuga da realidade uma forma de você literalmente estar descontente ou querer evitar a sua própria realidade para buscar algum conforto em alguma outra interpretação de realidade. E isso está de vários níveis, né, se a gente for parar para pensar. Dá para se chamar também da famosa dopamina barata, né, mas aí é um caso mais amplo, no sentido de desde ler um livro, alguém que gosta de ler um livro ou tem como hobby, até mesmo buscar umas coisas fora um pouco da racionalidade, que achar que você é um super-herói, desde assistindo filmes ou assistindo desenhos animados e achar que você poderia interpretar aquela realidade como a sua, mas mesmo como uma forma de entretenimento. Está mais associado para mim como um alívio da dor e alívio de frustrações internas e frustrações descontente com a própria vida. No meu caso, por exemplo, eu posso citar que seria até mesmo uma fuga da realidade, querer trabalhar no mercado financeiro, porque eu ouvi dizer que vai quebrar a bolsa de valores. Tá todo mundo falando que a bolsa de valores vai quebrar, o Warren Buffett tá vendendo ações, o cara da Amazon tá vendendo ações, tá todo mundo vendendo ações, por que os bilionários estão vendendo ações? Aí eu parei para pensar, nossa, mas por que? Será que isso é verdade? Então, ficar pesquisando muito sobre economia chegou a ser uma obsessão, mas de certa forma ela foi positiva porque utilizei dessa obsessão e dessa fuga da realidade para tentar encontrar uma própria afirmação da minha realidade. Então, como que seria isso? Porque, por exemplo, geralmente as pessoas saem de fuga para a realidade, pode ser desde ir para o barzinho, tomar álcool, conversar com os amigos, querer um pouco esquecer os problemas, mas quem que faria uma fuga da realidade para entender os problemas? É uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, que é meio que encontrar de vieses de, será que é aquilo que se chamaria de determinação ou convicção, ou buscar através de viés de verdade, que é muito difícil, porque, por exemplo, como que você tem a percepção que está sendo nocivo e está sendo positivo, essa fuga da realidade? Porque na minha percepção, uma fuga da realidade negativa está associado a você estar com o seu tempo ocioso e não estar buscando uma evolução pessoal humana ou se desenvolvendo como ser uma pessoa melhor, dizendo assim, né, de ser humano, né? E dá para fazer isso de várias formas, interações humanas, no trabalho, no seu dia a dia, no seu reconhecer as interações que você tem com a sua família e tudo mais. E tá com essa fuga da realidade, talvez seria dispersar a sua consciência e concentração para não conhecer suas questões mais pessoais internas, né? Das suas questões, tanto negativas como positivas. É meio que não ter que pensar em nada, né? Então pode ser de várias formas. E no meu caso foi uma coisa positiva. Já tive muitas fugas da realidade no modo negativo. Era uma época que eu jogava muito um jogo de internet, porque percebi por uns 2 meses que, um mês, né, mais ou menos, eu estava jogando, só que era uma fuga da realidade. Por quê? Isso aqui tá me gerando algo positivo para mim, no meu desenvolvimento pessoal humano? Isso tá me gerando algo positivo não só para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu redor? Isso está gerando incentivo que pode agregar e gerar valor, fator de soma para as pessoas que estão jogando comigo? Então,
pensava em vários aspectos nesse sentido de que para si realmente era uma fuga da realidade. E tive a percepção que era. Porque eu poderia estar lendo livros de economia, eu poderia estar lendo, caminhando, indo na academia. E nesse quesito eu não estava me desenvolvendo pessoalmente. E é bom que eu tive essa percepção, né? O que é complicado é que quando a gente pensa um pouco mais a fundo, que a gente leva isso para o âmbito de conhecermos a nós mesmos. Quando cada vez mais a gente passa a conhecer nós mesmos, nós começamos a enxergar nos outros aqueles defeitos que a gente tinha, que a gente superou, só que a gente às vezes percebe que o outro não superou algumas questões e defeitos pessoais, questões no âmbito emocionais, e aí devemos colocar uma fuga dessa realidade que a gente identificamos algo negativo na pessoa, para simplesmente aturar, acho que aturar não seria a palavra, mas simplesmente se interagir, uma interação social, é meio que criando uma máscara, uma identidade, para adequar o perfil dela, porque da pessoa, porque você sabe que ela ainda não conseguiu resolver essas questões por estar, talvez, nas suas próprias fugas da realidade, né? Então tem que ter um certo nível de empatia e compaixão para entender que as condições psíquicas dela que levou ela a chegar nessa posição. Então, apesar de eu estar numa posição que eu enxergo que isso poder ser nocivo para ela no futuro, que às vezes não é, porque às vezes a pessoa quer estar nesse estado, né? Mas é fácil identificar quando alguém tem, sei lá, inveja, ciúmes ou algum preconceito ou alguma coisa nesse sentido, ou que ela é desonesta, ou que ela é injusta. E até mesmo nos âmbitos sutis ou nos âmbitos mais escancaráveis. O mais fácil é a raiva, né? Dá pra saber de cara quando a pessoa tá com raiva ou não, né? E aí deve ser por questões internas, né? Mas às vezes justificável, às vezes não. Não sei. Simplesmente uma interpretação que eu levantei aqui agora. Só queria falar um pouco da fuga da realidade, que agora minha fuga da realidade é estudar muito para passar nessa certificação financeira, porque acredito que com ela eu vou conseguir entrar mais rápido no mercado financeiro e que talvez a minha fuga da minha realidade para aliviar minhas dores do momento e arcar com as dívidas financeiras seria trabalhando rápido no mercado financeiro e ganhando dinheiro de uma forma de meritocrática, né? Bom, não sei, talvez não seja, mas nós estamos aqui para isso, né? Presenciar, experimentar, vivenciar, se desenvolver, aprender e cada dia interpretar a realidade um pouco melhor, do mais real possível, né? E evitando as fugas da realidade, né? Porque às vezes arcar com a responsabilidade talvez doa mais no momento do que você ter a percepção que poderia ter trabalhado nisso e só decidiu trabalhar talvez no final da vida, né? Então acho que compensa você pensar, ou não, né? Será que estou tendo muitas fugas da realidade para fugir e arcar com as minhas responsabilidades, ou arcar com meus defeitos para eu melhorar os meus defeitos? Não sei. Cada um tem uma opinião e essa é a minha mera, humilde, frágil e insignificante opinião. Obrigado e boa noite, até amanhã.